noite a todos. Boa noite. Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos. Para mim é uma alegria retornar a esta casa. Desde já eu agradeço a oportunidade de trabalho, o convite da casa, uma pessoa do seu Altamiro. Sempre é bom falar um pouquinho sobre Jesus, falarmos sobre a doutrina espírita. E para a noite de hoje, o tema que nos foi pedido para o nosso estudo não é uma palestra, é uma exposição, né, seu Altamiro? Uma exposição num formato de estudo. Então, com certeza os irmãos estão acompanhando um estudo sequencial. E hoje, no capítulo 9 do item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, falaremos sobre a afabilidade e a doçura, né? Nesse item, então, iremos falar dessas duas virtudes pouco citadas no cotidiano, dos homens em geral, mas exaltadas por Jesus, que incentiva a seus irmãos menores, a todos nós, né, a fazê-las crescer, essas virtudes dentro de nós, né? Então, com essas virtudes em nós, então assim nós seremos bem-aventurados. Então a afabilidade, se buscarmos lá no dicionário, veremos que a afabilidade é a qualidade de quem é cortês, delicado, amável, que é agradável, né? É aquele com quem se pode falar facilmente, que é acessível. E a doçura é a qualidade de quem é suave, quem é meigo, quem é brando no trato, né? Então, a afabilidade e a doçura de que nos fala o Evangelho faz parte do capítulo 9, né? Dos bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque herdarão a terra. E nesse capítulo, Jesus nos convoca a uma grave reflexão. Refletindo nesse capítulo, onde Jesus nos dá uma metodologia de bem viver na terra e nos mostra como podemos aliviar nossas dificuldades, nossos sofrimentos, nossas necessidades, aprendendo com Ele a desenvolver em nós, em nossas almas, esse conjunto, ou esse conjunto de qualidades, né, que se transformarão em virtudes como a mansuetude e a brandura. O Espírito Lázaro, que é o benfeitor que nos traz essa mensagem do item 6, ele começa falando da benevolência lá no item 6, né? Ele começa assim: a benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que eles são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. Então, como ele começa falando da benevolência, ele pode trazer um conceito do que quer dizer essa palavrinha, né? O significado de benevolência. E nós veremos que ela é composta de duas palavras, bene e volência, né? Bene, ou bom, ou bem, né? E volência, vontade. Então, boa vontade para com seus semelhantes, que é como ele começa falando no item 6. Sobre a benevolência, então, que Lázaro está nos colocando aqui no começo desse item, aí eu fui buscar lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, né, onde é uma pergunta bastante conhecida aí no meio espírita, né, onde Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E a resposta dos espíritos, né, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, é um acrônimo que forma ali a inicial das palavras benevolência, indulgência e perdão das ofensas, né? Que a gente carinhosamente conhece como BIP de Jesus, né? A formação desse acrônimo.
prática da caridade, então, como está colocado ali na questão 886, ela se desdobra em vários aspectos. A caridade material, na benemerência, onde nós ofertamos uma cesta básica, um agasalho, aqueles elementos materiais de maior urgência, de maior necessidade do nosso irmão, né? E ao lado da caridade material, nós temos a caridade moral, que se traduz na intimidade da construção dos nossos relacionamentos sociais. Então, a caridade moral, ela vai nos falar de forma mais contundente sobre essas questões de como tratamos, de como lidamos no dia a dia com o nosso próximo, com o nosso semelhante, né? Porque ele está relacionando ali sobre perdão, sobre indulgência, né? A compaixão. Então, a gente pode observar que todos nós, né, gostamos de ser bem tratados, todos nós gostamos de ter atenção, de um carinho, de sermos compreendidos, gostamos da tolerância, da gentileza, né? Quem não gosta de um ato de gentileza? Gostamos de sermos perdoados diante de um erro, né? No entanto, para que tenhamos tudo isso, necessário se faz que também nós estejamos dispostos a desenvolver esses sentimentos e essas virtudes primeiro em nós. Como só podemos dar daquilo que já temos, então necessário se faz cultivarmos esses valores em nós, trabalharmos no bem, né? E aí a gente pode se fazer uma pergunta, né? Cada um pode perguntar para si, trabalhar no bem, fazer a caridade, como é que eu faço isso na prática, né? Do que se trata isso? A gente pode se perguntar assim, qual é o nosso nível de consciência? Quão consciente eu estou, né, da minha vida? Como é que eu me relaciono? Como é que está a minha vida? Conscientemente pensando, né? O que é estar consciente? De que forma eu estou aqui com os meus pensamentos no aqui e agora, né? Estamos vivendo de fato no presente, porque para que eu faça o bem, para que eu haja caridosamente, com benevolência, eu tenho que estar atento, né, aos detalhes, aos mínimos detalhes da vida, né? Então, se os irmãos não forem aqui muito diferentes de mim, com certeza verão que os pensamentos, eles vão viajar lá para o passado, ficaremos presos com os nossos pensamentos lá no passado, né? Por uma boa parcela do nosso tempo, do nosso dia, né? Os pensamentos vão lá para o futuro, né? Às vezes ficamos ali angustiados ou ansiosos por algo que queremos realizar ou que irá acontecer e não prestamos atenção no que realmente é o mais importante, que é o agora, que é o presente, né? Não lembramos, por exemplo, muitas vezes, eu posso falar por mim, nem sempre eu estou ciente das dádivas que Deus nos dá, né? Na beleza que a natureza está ali, às vezes a gente não presta atenção, né? Um amanhecer do sol, um pôr do sol, por exemplo, né? As flores pelo caminho, que está ao nosso caminho quando estamos nos deslocando, né? A cama que dormimos, né? Às vezes a gente não se dá conta de agradecer por algo que nos parece tão simples e tão banal, a água que bebemos, a água do banho, né? Então são coisas que, se a gente parar para analisar, veremos que não estamos assim tão conscientes e tão focados no presente, né, quanto deveríamos estar. Então, quem deseja ser afável e brando nos relacionamentos com os outros, precisa cultivar o amor ao próximo, pelo exercício diário da boa convivência, com os pequenos gestos de gentileza, né? Então, para isso,
o autoconhecimento, a autoiluminação, o nosso nível de consciência precisa se ampliar, né? Então, ter a boa vontade para com o erro das imperfeições do outro, né? Como nos fala Lázaro lá no começo, falando da benevolência. Então, a boa vontade para com o erro e as imperfeições do outro, porque nós ainda erramos e iremos errar e precisaremos da indulgência, né? Da compaixão, da compreensão do nosso próximo. Voltando aqui para o texto do item 6, ele ainda nos fala assim: a educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores? É a máscara, então, a persona, o verniz social que todos nós utilizamos, né? O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Então, muitas vezes, o que Lázaro está nos falando aqui é aquela bondade fingida, né? A fingida bonomia, como ele nos fala, né? Muitas vezes, aquele comportamento que a criatura tem, né? O que temos, um comportamento ambíguo, né? Onde veremos ali a criatura falando com uma voz suave, com um sorriso nos lábios, uma aparente tranquilidade, uma aparente bondade, mas que não corresponde com as atitudes, né? Em todos os ambientes em que ele circula e que ele frequenta, né? As atitudes muitas vezes são ofensivas, são violentas, né? Então, que nós, diante dessa busca pela consciência, passemos a observar o nosso comportamento no trânsito, na escola, em casa, com os filhos, com a esposa, com o esposo, né? No nosso trabalho, como é que estão as nossas atitudes, o nosso relacionamento com os nossos irmãos de caminhada, né? Lá no item 4, como os irmãos estão acompanhando o estudo sequencial, com certeza já viram que lá no item 4, Jesus condena toda expressão descortês com a violência e a cólera e faz da afabilidade, da mansuetude e paciência uma lei, né? Como na época de Jesus e até os dias de hoje, nós não gostamos muito de seguir as leis, de seguir as regras, né? Como Jesus fez, então, lá no item 4 falou que a afabilidade, a mansuetude e a paciência é uma lei, né? E ele condena tudo aquilo que é contrário à lei de amor, né? Porque as expressões de descortesia, expressões de violência e de cóleras estão contrárias à lei de amor, né? Então, como nós ainda não gostamos muito de seguir essas leis, porque guardamos em nós ainda, no nosso coração, a violência, de algum modo, a cólera, né? Isso que vem de dentro de nós, ante a menor contrariedade. O grande desafio é o de combater esses sentimentos negativos em nós, né? Lá no livro Escrínio de Luz, Emmanuel, eu recortei um trechinho da mensagem que ilustra essa parte que falamos, que Lázaro nos trouxe, né? Emmanuel nos fala assim: não será porque sorrias a todo instante que conseguirás o milagre da fraternidade. A incompreensão sorri no sarcasmo e a maldade sorri na vingança.
Sorrisos e palavras podem estar simplesmente na máscara, na alegria ou na dor, no verbo ou no silêncio, no estímulo ou no aviso. Então, acende a luz do amor no coração e age com bondade. Aqui Emmanuel nos lembrando de agirmos com bondade, né? Voltando ao texto do Lázaro, no item 6, ele prossegue. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno que tiranos domésticos fazem de suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que, fora de casa, se impõe a si mesmos, não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos que os chamariam à ordem. Acham que, pelo menos, devem fazer-se temidos daqueles que não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando eu e sou, aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Então, Lázaro está aqui nos advertindo, mais uma vez, sobre essa forma de agir, por exemplo, aqui no lar, né? Com aqueles que não podem, como é que ele fala aqui? Não podem, são temidos, não podem resistir à nossa autoridade, né? Então, quando agimos com intolerância, incompreensão, impaciência, nós repelimos as boas vibrações, especialmente daqueles que nos são afetos, né? Que nos são pessoas caras do coração, os nossos filhos, esposa, as pessoas mais próximas, né? E ali nós podemos lembrar que quando Jesus recomenda que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, nós lembramos que o amar ao próximo, né, ele pressupõe ou faz ali uma exigência primeira que devemos nos amar. Como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo? E uma outra coisa assim que está ali subentendida, mas que se a gente for analisar, a gente vai ver que Jesus, quando recomenda que se ame o próximo, está ali uma orientação, um pedido não tão difícil, porque amar o próximo vai ser aquele exercício que faremos para que depois nós possamos aprender a amar aqueles que nos são mais vistos como adversários, como inimigos, como pessoas mais difíceis ou mais distantes afetivamente falando, né? Então, o pedido não é tão difícil ou não é impossível como muitas vezes nós imaginamos. Então, ao agirmos de forma intolerante no nosso lar, por exemplo, nós repelimos as boas vibrações, as vibrações de amor, né? E o nosso campo emocional se atrofia, né? Por ser contrário ao mecanismo natural, ao mecanismo de amor, e que será expressado então na forma de carência. Com isso nós criamos uma barreira, uma dificuldade no relacionamento, em casa, no meio social de todas as formas, né? Então, veremos que essa é uma das razões pela qual muitas vezes nos sentimos carentes. Se observarmos, veremos que todo sofrimento que passamos, as dificuldades, ele de algum modo está relacionado ao nosso modo de agir com o outro. Então, como nós agimos, as nossas expressões, as nossas atitudes, né? Se elas não forem de bondade, de tolerância, de compreensão, a mensagem falou que o mundo nos dá aquilo que nós oferecemos, né? Se oferecemos compreensão, tolerância, receberemos esse sentimento de tolerância. Teremos ao nosso lado pessoas mais compreensivas, mais tolerantes.
Quando compreendemos isso, nós conseguimos entender então a grande sabedoria do Cristo, quando fez da mansuetude e da pacificidade e da moderação uma lei, condenando assim toda forma de violência. Falando aqui de violência, eu lembrei de um caso que o Haroldo Dutra Dias contou numa palestra dele. Eu acredito que os irmãos aqui, a maioria conhece o Haroldo. Ele é um juiz de direito mineiro, espírita e divulgador da doutrina espírita, né? Então, como ele é juiz, ele contou numa palestra que ele fez recentemente, ao ir para um júri, para um julgamento, eles fazem uma reunião lá, eu acredito que seja com os advogados, com o réu, e a situação desse réu é que ele era um pai de família, né, um médico, muito bem conceituado na profissão, casado há mais de 30 anos. Então, aqui ele estava tentando ilustrar como é que a violência, como é que uma atitude de 2 ou 3 segundos pode transformar a vida de uma pessoa. Ele indo para o trabalho de manhã, no carro, foi abalroado, deu uma raladinha no carro, parou, saíram do carro ele e o outro rapaz que abalrou ele, começaram uma discussão. O jovem do outro carro ameaçou atacá-lo, né? Ele foi no carro, pegou uma arma e deu 3 tiros no rapaz, né? Tirou a vida do menino. E aí a vida dele virou de cabeça para baixo. E nesse encontro, nessa reunião que é feita antes do júri, o médico, ele, chorando de forma copiosa, ele fala que, então, ele teria matado ali 5 pessoas, porque as filhas, as 3 que faziam medicina, a vida da esposa também, do rapaz e a dele. Então, são 5 vidas ali que se transformaram de uma forma muito, muito intensa por um ato impensado, né? Por um ato violento ou de intolerância. Isso, então, é para ilustrar que muitas vezes a gente pode cair numa situação assim por se deixar levar pelos instintos, pela impulsividade, né? Então, essa violência, ela nos acompanha de há muito, né? A gente pode ver na história da humanidade, os povos da antiguidade que entendiam que um ato violento, um ato de violência cometido em nome de Deus era justificável, né? Quando eu estava ali defendendo uma terra que supostamente teria sido dada por Deus, uma terra prometida, algo assim, eu poderia ir lá e matar o meu irmão para defender a terra, né? E a gente, nos dias de hoje, vai ver que isso não se justifica. Se somos todos filhos do mesmo Pai, se somos filhos de Deus, como é que eu vou cometer um ato violento contra o meu irmão, né? Então, não há como justificar, mas se pensou isso, né? E se comete ainda, infelizmente, muitas atitudes dessas nos dias de hoje. Então, a gente vai observar ao longo do texto do nosso irmão, do Lázaro, que se queremos a paz, devemos trabalhar para a paz, né? Para trabalhar a paz em nós, transformando-nos em homens pacíficos, mas principalmente em homens pacificadores. Porque o pacífico muitas vezes é aquele que não quer problema, fica no cantinho, quietinho, não se envolve. E o pacificador é aquele pacífico que vai trabalhar pela paz, né? Que ele vai favorecer, fazer com que o ambiente se transforme, né? Pacificando onde ele vive. Sendo brando, sem ser fracos, sem ser conivente com o erro, né? Porque às vezes, a pretexto de ser brando ou pacífico, eu não vou interferir numa situação, às vezes,
quando eu vejo uma injustiça, uma situação onde eu posso socorrer, posso ajudar e não interfiro. Né? Isso não é ser brando, daí é ser conivente, ou ser omisso, né? Ser fraco. Grande exemplo desse tipo de atitude é o próprio Cristo. Jesus, que seus atos, pensamentos e sentimentos sempre foram de amor, de mansidão, de paz, né? Ele pregou a paz em todos os seus atos, em toda a sua trajetória pela terra, mas quando teve à frente daqueles que o condenaram, a si mesmo ele foi para o sacrifício, né? Não voltou atrás para se proteger, então ele manteve a sua posição, né? Mesmo que lhe custasse a vida, mesmo que fosse um grande sacrifício, como sabemos que foi, né? Então Jesus é o nosso exemplo para essas situações. E finaliza aqui o Espírito Lázaro, no texto, que ele diz assim: não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado só à hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ao demais, sabe que se pelas aparências se conseguem enganar os homens, a Deus ninguém engana. Né? Então, aqui ele chama a atenção para a coerência dos nossos atos, da nossa forma de agir, seja em casa, seja no trabalho, no trânsito, tem que ser do mesmo modo, né? Sejamos autênticos, né? Porque conseguimos enganar os homens, mas a Deus sabe o que vai no nosso coração, na nossa intimidade, né? Então, podemos enganar os homens, mas a Deus não poderemos enganar. E aqui o Lázaro encerra, então, o texto. Caminhando para o nosso encerramento, eu gostaria de ler uma mensagem também do livro Escrínio de Luz, psicografado por Chico Xavier e ditado por Emmanuel. No Escrínio de Luz, eu não lembro a lição, acho que era a 10ª lição ali, e o título é Mansos de Coração. Diz assim a lição: quando Jesus proclamou a felicidade nos mansos de coração, não se propunha, de certo, exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. Muita gente, a pretexto de merecer o elogio evangélico, foge aos mais altos deveres da vida e abandona-se à preguiça e à fé inoperante, acreditando cultivar a humildade. O mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade, que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita sem desespero e sem violência. A cortesia é o primeiro passo da caridade. A gentileza é o princípio do amor. Ninguém precisa, pois, aguardar o futuro a fim de possuir a terra. É possível orientá-la mesmo detendo-lhe os favores e talentos entre os nossos semelhantes, cultuando a bondade fraternal. As melhores oportunidades de cada dia no mundo pertencem àqueles que melhores se fazem para quantos lhes rodeiam os passos. E ninguém se faz melhor arremessando pedras de irritação ou espinhos de amargura na senda dos companheiros. A sabedoria é calma e operosa, humilde e confiante. O espírito de quem ara a terra, com Jesus, compreende que o pântano pede socorro, que a planta frágil espera defesa, que o mato inculto reclama cuidado e que os detritos do temporal podem ser convertidos em valioso adubo no silêncio do chão.
Se pretendes, pois, a subida evangélica, aprende a auxiliar sem distinção, a pretexto de venerar a verdade. Não aniquiles as promessas do amor. Abraça o teu roteiro com alegria, de quem trabalha por fidelidade ao sumo bem, estendendo a graça da esperança a benefício de todos. E um dia todos os que te cercam e te acompanham entoarão o cântico de bem-aventurança que o teu coração escreveu e compôs nos teus atos, aparentemente pequeninos, de fraternidade e sacrifício, em favor dos outros em tua jornada de ascensão à divina luz. Escrínio de Luz, Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. E da mesma obra aqui, um pequeno trecho de uma outra mensagem para encerrarmos, que Emmanuel continua. Cultivemos a brandura sem afetação e a sinceridade sem espinhos. Somente o amor sabe ser doce e afável para compreender e ajudar, usando situações e problemas, circunstâncias e experiências da vida, para elevar o nosso espírito eterno ao templo da luz divina. Também por Emmanuel, do livro Escrínio de Luz. Então, que nós possamos observar essas recomendações do Espírito Lázaro, né? Recomendações essas deixadas por Jesus. Na mensagem, a primeira que lemos aqui, tem um trechinho que fala ali: ninguém precisa, pois, aguardar o futuro a fim de possuir a terra. Nós podemos hoje ser muito felizes, né? Ainda que a felicidade seja relativa, né? Que o reino dos céus, ou o reino de Deus esteja assim, distante para nós, mas nós podemos ao nosso redor formarmos o reino de Deus com aquilo que pensamos, né? Não é utopia. Se eu pensar o bem, se eu for fraterno, gentil, cortês, e receber o mesmo tipo de sentimento e tratamento, buscar fazer com que isso se torne corriqueiro, né? O bem, a bondade, a mansuetude, nós vamos formar pequenos reinos dos céus, né? Nos nossos lares, no nosso trabalho, na nossa comunidade, né? Tornando a vida muito mais feliz, muito mais fácil, muito mais prazerosa. Eu agradeço mais uma vez a casa pelo convite, a paciência dos irmãos, e que Jesus possa nos amparar a todos. Muito obrigado.